17h10, vamos em frente. Um dos meus convidados de hoje é o Emerson Machado, empresário Emerson Machado. E interessante que o Emerson conseguiu o intento positivo de empreender, tanto que ele é um empresário, o intuito, né, a questão positiva de empreender em segmentos empresariais, obviamente, diferenciados, diversificados. Então, se você fala e cita Emerson Machado, de bate pronto, proprietário da imobiliária Prisma, show de bola, acertou. Mas daí vem mais. Vem o Mandala Beach Pub do Arroio do Silva, vem a Like, aqui em Araranguá, Best Night Club, lá em Sombrio, Moai Beach Club, esse é lá no Morro dos Conventos, e também a DB Conveniência. Olha só, é diversificado o negócio, é pulverizado. E ele conseguiu esse intento positivo porque, apesar de pandemia, expectativa, sistema de aguardo em alguns dos seus segmentos como empreendedor, que é a questão de entretenimento, enfim, casas noturnas, etc., a coisa está sendo controlada em pleno período de pandemia. Emerson Machado, muito boa tarde, é um prazer em recebê-lo aqui no Sul Notícias, da Rádio Mampituba, para todo o sul do estado. Antes de qualquer coisa, quero agradecer, já de bate-pronto, foi bem solícito, parceiro, convidei, já deu o sinal verde na hora. Sempre bom a gente ter relação com pessoas que se dispõem a conversar e repassar e socializar o seu conhecimento. Boa tarde e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Liz. Boa tarde. Eu queria agradecer pelo convite. Sempre é um prazer aqui estar. Seja bem-vindo, cara. Não vou falar especificamente agora dos segmentos que tu atua profissionalmente, enfim. Como é que está vivendo, como é que está enxergando, como é que está visualizando essa situação pandemia, Emerson? É uma situação bem diferente para todo mundo, né? E mundo mesmo, né? Posso te confessar que eu esperava que seria bem pior depois que a gente voltou. É mesmo? Que a reação das pessoas seria diferente, que o medo seria muito maior. Eu vejo muito mais coragem, muito mais atitude do que medo realmente nas ruas. Uhum. É porque, independente do segmento que a gente atua, a gente está na rua sempre. Certo. Né? Lidando com o pessoal na obra, lidando com o pessoal no bar, lidando com o pessoal que está comprando imóvel. Então, existe uma vontade de viver muito grande. Né? Não sei se as pessoas começaram a valorizar mais a vida, mas eu não vejo medo, eu não vejo desânimo. Pelo contrário, eu estou vendo muita atitude. Acho que o brasileiro é assim, né? Ele é forte por natureza. Com certeza. Aliás, não sei se o Emerson concorda ou muitos amigos ouvintes da mesma forma. Alguns podem concordar e outros não. Mas eu entendo, já que o Emerson me deu esse gancho para essa afirmação, que o Brasil, o Dom João, lá no Brasil Império, já falava, o Brasil é o país do futuro. O Brasil vai ultrapassar os países da Europa. O Dom João, lá no tempo do Império, já falava isso. O Brasil é um país riquíssimo, o Brasil tem um povo maravilhoso, o brasileiro é um povo bom, é um povo trabalhador. A nossa política que estraga tudo isso. Mas o Brasil não é um país bom, Emerson? O povo não é um povo bom? É um país excelente. Ouviu? Excelente. Legal. Nós temos um clima bom, nós temos um solo fértil. Riquíssimo. Nós temos pessoas agradáveis, né? Isso. Nós somos muito hospitaleiros. Quem já viajou sabe. É verdade. Né? Sabe que o brasileiro sabe receber. Né? A gente vai num país, digamos, europeu, como tu falou aí, eles são frios. São frios. São frios. Então, entre eles mesmos, né? Então a gente tem tudo para dar certo. Depende de nós. Né? Inclusive, no ano passado, se falava muito em crise econômica, e eu não via isso. Eu via sempre uma crise política. Nossos políticos brigando por espaço. Mas a nossa economia estava fluindo bem. Por quê? Porque o brasileiro estava trabalhando tanto, se dedicando tanto, que a economia começou a dar resultado, mesmo eles não trabalhando a favor da gente. A gente conseguia produzir isso. Nós estamos aí agora no momento, numa época de pandemia. Ninguém fala no outro assunto. Nós estamos vivendo hoje uma das maiores secas dos últimos 20 anos. A gente percebe, como eu moro no interior, a gente percebe isso. E nós tivemos uma super safra de grãos.
As pessoas não falam ponto positivo. Isso. Temos que falar o ponto positivo. Aliás, pegando o gancho do Emerson ainda, o Emerson, foi ontem, não sei se você teve a oportunidade de ouvir ou acompanhar, ontem e também antes de ontem, que eu providenciei estada aqui no Sul Notícias, da Mampituba, do presidente da Copersuca, né, e também o presidente da Coperja, as duas principais cooperativas aqui, sim, falando da safra recorde de arroz que tivemos nesse período. Safra recorde no estado de Santa Catarina, e como a região sul é a região que mais produz arroz no estado, então nós tivemos um up diferenciado e extremamente positivo na questão da safra do arroz. Tu disse que ninguém fala. Temos que falar mesmo. Temos que falar, porque nós temos um povo... Isso aí é fruto do quê? De trabalho. Trabalho. De trabalho. Extensão territorial, tem países que têm maior que a nossa. Terras melhores? Não sei, não conheço o resultado. Mas os nossos resultados na agricultura são excelentes. De maravilha. Então o Emerson está certo. E eu digo isso, quem escuta sabe, o brasileiro também tem esse mau costume, principalmente depois do advento das mídias sociais, de apresentar, pelo menos aqueles que gostam de frequentar as mídias sociais, negativos. Parece que tudo aqui é ruim, tudo não presta. E eu tenho dito isso de forma incessante. O Brasil tem muito mais coisas boas do que ruins. E as pessoas ficam enaltecendo as ruins. Não podemos fazer isso. O Emerson, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que com crise ou sem crise, mas já que tu usou o termo crise, as coisas fluem. Como é que você detecta essa questão de fluir positivamente diante de tudo isso? Eu venho do mercado que na verdade, eu comecei a trabalhar em uma crise, digamos, econômica muito forte. Eu comecei a trabalhar no tempo da URV. Foi logo em seguida o Collor foi eleito ali e tal. Então, no meu mercado, as crises são constantes. Sempre imobiliário? O ano passado eu fiz 30 anos de profissão, então eu vivi muitas crises econômicas, de todo tipo, né? De toda a origem, né? Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, nós não tínhamos imóvel à venda. Nós tínhamos o cliente com dinheiro, porque a inflação chegou a 84%. O dinheiro, ele defasava quase que... não era nem diariamente, era quase que por hora, né? Uhum. A corrida para ligar para o banco, aplicar o dinheiro de um dia para o outro, se tu perdesse isso, tu acabou perdendo quase 1% do teu dinheiro. Certo. Então, a gente se reinventa. O brasileiro tem isso. Como ele está acostumado a viver na dificuldade, as coisas são difíceis aqui, porque a gente tem, digamos, uma carga tributária alta, a gente tem uma legislação trabalhista muito complicada, que às vezes até inviabiliza alguns negócios. Então, a gente está acostumado com desafios. A gente está plenamente acostumado com desafios. Então, agora, essa pandemia é só mais um para nós. A gente vai se reinventar, a gente vai, com certeza, sair dela mais forte. Certo. Já temos dados positivos de alguns setores da economia que cresceram durante a pandemia, que foi o caso do e-commerce. As vendas pela internet subiram muito. Até os serviços do correio subiram muito, porque tem que entregar, né? A dificuldade deles era encontrar o cara no trabalho, porque ele dava o endereço do trabalho, mas o trabalho estava fechado. Então a gente tem esses dados, a gente acompanha isso. Então a gente vai vendo o quê? Que as pessoas costumam se reinventar. O consumo não parou, as necessidades da tua vida também não param. Só tem que estar presente naqueles momentos, detectar as oportunidades que vão aparecendo. É verdade. O Emerson havia me dito aqui, no período que antecedia o início do programa, sobre uma pesquisa que começou lá nos Estados Unidos da América, que é a principal referência de movimento de giro econômico no planeta ainda. É o país mais rico do mundo ainda, a terra do tio Sam, lá, os Estados Unidos. E lá estão fazendo uma pesquisa, ou já fizeram, porque houve uma mudança de comportamento no teu segmento, Emerson, o imobiliário. E essa mudança, ela apresentou-se de forma positiva. Entenda-se isso. Eu, pelo menos, não entendo, porque eu sou leigo. Me explica, por favor. Exatamente. A pesquisa lá, o estudo se deu, como eles têm um acompanhamento muito forte das transferências imobiliárias, dos negócios imobiliários, lá é muito público isso, o mercado milionário de imóveis, não foi nos imóveis de baixo padrão, foi nos imóveis de alto padrão, mas muito alto padrão, imóveis de entre 50 e 100 milhões de dólares. Eles começaram a ser vendidos com maior liquidez. Entre 50 e 100 milhões de dólares. Exatamente. Quer dizer, então, imóveis de altíssimo padrão. Altíssimo padrão. Começaram a se movimentar? Estrelas de cinema,
Tu disse para vender, para comprar? Exatamente, eles começaram a trocar os imóveis. Eu pegar um imóvel de melhor qualidade, que me oferece uma qualidade de vida melhor, mais conforto. Como tiveram que passar algum tempo maior dentro das suas casas, as necessidades começaram a ser mais visíveis. Até então eles estavam voltados para quê? Para o negócio. Eu preciso mais conforto no meu escritório, eu preciso de um espaço maior no meu escritório, eu preciso produzir mais. E naquele momento ele se voltou para dentro da casa dele. Ele começou a sentir que eu preciso de uma piscina melhor, eu preciso dar uma qualidade de vida para minha filha, eu preciso curtir a minha família, eu preciso ter as coisas dentro da minha casa que eu possa curtir. Como o crescimento que a gente falou agora há pouco, que foi natural, as TVs por assinaturas cresceram. Porque as pessoas sentiram a necessidade de ter mais conforto no celular, de ter uma situação melhor, uma internet mais rápida, uma quantidade de filmes, de programação, porque ela tinha que estar na casa dela, ela tinha que fazer alguma coisa. Então tudo isso cresceu, foram os comércios que cresceram durante a pandemia. Na verdade, durante o isolamento, né? Sim. Digamos assim, porque na pandemia... Isolamento. E uma situação interessante, porque você falou nos Estados Unidos, houve uma movimentação diferenciada nos imóveis de altíssimo padrão, que alguns detectaram aqui atrás, aqui embaixo, aqui no nosso meio dos meros mortais, cidadãos comuns, né, de que precisa de um pouco mais de conforto. E esses de altíssimo padrão detectaram que tem muito sem utilidade. Tem mansão que eu não sei como é que os caras não... Eu tenho certeza que eles não andam pela metade da casa o mês todo. Mas então tem coisa que é demais também. É muito fácil chegar e dizer para ele que a casa dele tem 2.000 metros quadrados, tem 11 quartos, tem 30 banheiros. Mas às vezes não tem o que ele precisa na casa. Ele não tem os livros na biblioteca que ele gostaria de ler, porque ele agora tem tempo e não tem o que fazer. Então ele não vai visitar quarto por quarto todo dia na casa dele. Ele não vai nos banheiros todos. Hoje eu vou nesse, hoje eu vou naquele. Não é isso que ele quer. De repente ele precisava de uma casa com menos banheiro, mas um bosque naquela casa, porque ele gosta de natureza. Uma quadra de tênis naquela casa, porque ele gosta de jogar tênis. Isso. Tá, o Emerson, mas aí isso é resultado de lá. Nós vamos chegar em outros resultados também de lá. Mas esta mesma pesquisa também está sendo encaminhada em nível de Brasil. Vocês aqui do segmento imobiliário já estão sentindo também esse tipo de movimento ou não? Aí, em virtude dessa pesquisa que saiu, a gente, como tem um grupo aí de presidentes de sindicatos do país todo, a gente resolveu fazer também nacionalmente dentro da nossa realidade, né? O que a gente sentiu? Como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, alguns estados já estão trabalhando, já estão atuando, algumas imobiliárias estão autorizadas a trabalhar, começou a aparecer os resultados. Sim. No nosso, falando mais especificamente aqui localmente da nossa região, que é a região que eu represento, nós tivemos um aumento significativo na procura de imóveis para locação. As pessoas querem melhorar seu imóvel. Locação? Elas têm um apartamento de 2 quartos, elas querem um de 3. Uhum. Isso mas pessoas que já fazem parte da locação. Já, as pessoas que... Aí querem locar algo melhor. Querem qualificar melhor o imóvel que elas usam. Como tu disse, eu ia com o notebook para o sofá, agora nesse isolamento eu vi que eu preciso de um pequeno escritório. Então, por que um apartamento com um quartinho a mais? Para fazer a minha biblioteca, meu escritório, é por aí o caminho, né? Exatamente, para ter um espaço teu. Né? Existe a pessoa que eu quero uma casa, eu quero uma horta, então eu preciso de um terreno um pouquinho maior. Eu preciso comprar o terreno do lado da minha casa. Então, isso está chegando na venda agora. Lógico que a venda é o mercado de locação ele é mais rápido, ele é mais instantâneo. A pessoa decide e já sai procurando. O mercado de venda não, ela precisa de um planejamento para comprar. Então ele demora para chegar um pouquinho mais. Mas também já está acontecendo. As pessoas estão tentando melhorar os seus imóveis também. Olha só que interessante. E se tinha uma sensação de que ia parar tudo. Com o isolamento, com o distanciamento, quero ver o que vão fazer. E aí volta o mercado, não sei se dá para dizer aquecido, mas em ritmo que daqui a pouco ele aquece mesmo. Eu diria que surpreendendo positivamente. Surpreendendo. Gostei da palavra. E bem positivamente. Tá? Todo mundo esperava, inclusive, eu escutei algumas vezes dizer assim, nosso 2020 está perdido, vamos trabalhar para 2021. Eu ouvi muito isso. Eu não acredito nisso. O nosso ano está bom. Nosso Olha ano só. do mercado imobiliário começou bem depois da pandemia. Tá? Nós tínhamos aí uma perspectiva de crescimento dentro da construção civil e mercado imobiliário entre 15% e 25%. Durante o ano 2020. Logicamente, não vamos alcançar mais, porque estamos aí, como tu falou, 4 meses, digamos assim, muito diferentes do normal, né? De que a gente via. Mas a gente vai ter um crescimento no mercado imobiliário, sim.
principalmente no mercado residencial. Esse mercado, ele vai, digamos assim, nos surpreender muito positivamente até o final do ano. Eu ouvi falar, ou pelo menos afirmações, enfim, comentários, o Emerson Machado. Olha, agora é o momento de quem tem dinheiro ganhar mais dinheiro com investimentos, porque a pandemia fez com que os preços de mercado, né, apresentassem queda, eles caíram, os preços caíram. Tem procedência isso ou não? Não. Não. Como toda crise, ela traz as oportunidades, né? Sim. Como toda ela, seja crise institucional, crise financeira, crise econômica, ela vai trazer oportunidades. Mas isso já vem acontecendo. Nós estamos, desde 2014, amargando um crescimento pífio, né, dentro do mercado imobiliário. Então, digamos que 2020 seria o nosso ano da redenção. Redenção. Exatamente. Não vai acontecer a nossa redenção esperada, mas vai acontecer o nosso... Digamos, vamos continuar na mesma linha de crescimento que estávamos. Emerson, muita gente comenta e questiona o seguinte, mas como é que pode? Vamos usar agora um exemplo, né, das novas edificações em Araranguá. Puxa vida, Araranguá não suporta tantos prédios que estão sendo erguidos e construídos. No meu entendimento, que não sou do setor imobiliário, entendo que não são tantos prédios assim. É só nós irmos aqui em Criciúma que a gente vê que dá uma diferença tremenda, né? E não é só proporcional, em termos de prédios, edificações, né, de alto padrão, médio padrão, mas edifícios, prédios. Araranguá poderia até estar num ritmo maior, mas não tem demanda para isso. Aí eu discordo, porque se não tivesse, não construíam. As construtoras não iriam construir se não tivesse demanda. Perfeito. Existe raciocínio. Pesquisa de mercado. Então tem, né? Perfeito raciocínio. Ninguém faz uma coisa que não vai vender, né? Construir um prédio para bonito. Exatamente, até porque ele não é barato para fazer, né? Já parte do terreno, que os terrenos geralmente são diferenciados, então eles são mais caros. Eles exigem um recuo maior pela obra ter uma certa altura, né? Então, ele é feito sempre através de uma pesquisa de mercado. Quando ele é lançado, é porque existe a demanda para ele. A gente costuma fazer até, inclusive, um pouco mais do que a demanda, que é porque como a obra tem um tempo de maturação e de conclusão, essa demanda vai aumentando durante aquele período. Mas quem afirma isso que tu falou agora é porque não tem conhecimento técnico do mercado. Não, geralmente é o leigo, né? Exato. Não, mas para que tanto prédio? Vamos vender para quem? Ninguém faz um prédio para bonito, como ele disse, terreno é diferenciado, é mais caro, investimento para depois ver para quem vai vender. Existe todo um trabalho de pesquisa de mercado, de projeções futuras. Tem gente que abre um comércio pensando nos próximos 10 anos, não é assim? A gente costuma se usar como exemplo, né? Isso é um erro, né? A gente tem que usar os outros, né? Porque, eu não gosto de apartamento, eu gosto de morar em casa, mas isso é um gosto teu. Eu gosto de terreno grande, mas é um gosto teu. Tem gente que gosta de terreno pequeno. Então, tem gosto para tudo. A gente faz a pesquisa, busca, lógico, a maior assertividade possível, mas a gente faz exatamente o que o mercado procura. Às vezes não é bonito aos olhos, mas é o que o mercado estava pedindo naquele momento. Certo, é o que o mercado está pedindo. Bacana. Então, estamos voltando. Ainda estamos na pandemia. Gostei do termo. Viu como é bom trazer pessoas que entendem determinado segmento para também, né, massagear a nossa autoestima, porque não podemos só ficar na bancarrota, né, Emerson? Vamos morrer, vai acabar o mundo, não dá para sair na rua e tá tudo desgraçado, não é assim? Esse é o pensamento do derrotado, né? Exatamente. Do derrotado. O lutador não pensa assim, né? Enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar. Então a gente estava pensando que durante o isolamento, juntamente com o pessoal da mesma classe, o que vamos fazer para diferenciar as vendas? Como é que vai se comportar o mercado? A princípio, nosso primeiro trabalho, o que foi? Fazer as negociações do aluguel comercial. Certo. O pessoal não abriu o comércio. Esse pessoal eles precisavam de um desconto naquele aluguel, porque as despesas continuaram, né? Que eu acho que foi um dos erros do nosso decreto, foi justamente manter as contas vencendo e o faturamento acabou. Então, se simplesmente aquele decreto fecha banco junto e diz assim, os boletos também não vão vencer, claro, as pessoas botavam os dois pés para cima e ficavam felizes, né? O problema é que fechou a torneira de entrada, mas não fechou a de saída. Mas Emerson, eu notei uma coisa também. Houve um sentimento da mesma forma diferenciado nos entendimentos, porque eu já entrevistei outros empresários de outros segmentos. Olha,
a gente até voltou apreensivo, mas daí negociou lá com o fornecedor, eles também já ajudaram, o outro também já ajudou, o outro segurou o boleto e não cobrou o juro. Também houve um comportamento diferente nessa questão de se entender, né? Houve porque tu não quer o cliente para uma vez só, né? Para um negócio só. Né? Então tu ouve, né? Começou a perceber que o cliente, ele é para quanto maior o tempo, melhor. Claro. Né? Na verdade, a gente quer ele vitalício, né? Isso. É o objetivo. Todo mundo percebeu isso, que precisava dos clientes. Inclusive, alguns, como academias, que pagam mensalidade, começaram a pagar mensalidade mesmo sem usar. Que é para não deixar aquele negócio morrer. Isso. Eu vi vários casos, tá? A gente tem continuar pagando a mensalidade sem usar para poder fazer quando abrir. Escolas também. Que legal, né? Aconteceu. Escolas. Para quê? Para que aquele comércio estivesse disponível quando essa situação passar. Isso é importante. Seria o quê? Parceria? Seria ajudar de certa forma. Porque todo mundo que vive naquele meio precisa que o comércio gire. O dinheiro que passa na tua mão pode chegar na minha daqui a pouco. Certo. Né? Através do meu negócio. O dinheiro que tu gasta no mercadinho. Avisa o Léo que o Face está travando ali, para ele dar um jeito. Está desde ontem isso, ontem. Avisa ele, Léo, está travando aí. O 17h31, 5h30 da tarde. Me fala do desemprego. Tu trouxe aí, tu me mostrou aí, Santa Catarina está demais. Nós temos um levantamento nacional. Me ajuda, Emerson, com esse levantamento aí. Do desemprego no país. A gente acompanha isso muito de perto, porque, logicamente, se as empresas não trabalham, elas são obrigadas a demitir para reduzir despesas, né? Então, o aluguel, a gente conseguiu muitas negociações, mas muitas mesmo. Houve aluguel, inclusive, com isenção de 100% do mês de março. 100%? Que foi trabalhado 19 dias. Mesmo assim, foi isentado. Por quê? Para que aquele negócio continuasse. Porque também o proprietário também não quer ver o imóvel dele fechado. Claro. Eu tenho aqui um dado, vou trabalhar mais localmente, eu tenho do país todo. Mas do nosso estado foi proporcionalmente o que mais cresceu. O desemprego no mês de abril, ele cresceu 3,46%. No país? No nosso estado. No nosso estado. Ah, tá. Onde a taxa de desemprego, comparativo com o restante do país, foi o que mais cresceu em abril. Comparativo com o que a gente tinha no mês de março, no caso. Isso. Tá? Então, em abril, ela cresceu muito mais. 3,46%. Foi o estado que mais cresceu. O desemprego. Logicamente que a gente é um estado um pouco, digamos assim, mais adiantado que os outros, juntamente com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, né? A região sul é assim, né? O sul e sudeste é uma região com mais indústrias, com mais empregos. Logicamente que aqui os empresários são mais preparados administrativamente, já tomaram a atitude de cortar gastos para manter a empresa aberta. Isso é uma necessidade administrativa. Né? A partir do momento que tu vê que não vai ter fluxo de entrada, tu vai cortar despesas, cortar gastos. Todo funcionário que estava, digamos assim, não estava no 100% da sua atividade, ele foi demitido. Eu quero ver também o pós, que agora vem o auxílio emergencial, dá um acalento, dá um alento na situação. Aí tem o seguro-desemprego, da mesma forma, mas chega um dia que isso termina, cara. Exatamente. E aí isso me dá uma angústia tremenda. Eu tenho muita fé, eu sou um otimista por natureza, até pela minha atividade, eu não posso ser negativista. Né? Então, eu acredito que a gente não vai ter esse resultado negativo que todos esperam, que seria o nosso recorde de desemprego, o nosso recorde de tudo que é ruim, né? Que as pessoas estão falando. Logicamente que as pessoas precisavam tomar uma atitude que administrativamente é a correta, enxugar despesas, né? Isso é um procedimento natural, seja na administração pública ou privada. Mas daqui a pouco essa recontratação vai começar. Com certeza. Uma retomada na contratação. Vai dar uma retomada. Inclusive, eu tenho muita fé de que a partir do momento, como tu falou, que essa curva comece a cair e que os estados comecem a liberar o trabalho, que, diga-se de passagem, em Santa Catarina, a gente foi muito privilegiado, a gente começou muito antecipadamente, a gente fechou juntamente com todos e abriu antes. Então, a gente já mostrou que a atividade não está prejudicando tanto assim, digamos, a saúde da população. Não é a atividade, porque nós temos aí uma cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, com isolamento total e o índice dele cresce muito mais que o nosso, que estamos aqui trabalhando. Né? E estamos numa região fria, eles estão numa região quente. Então, não é o trabalho em si que faz o vírus se propagar. É o comportamental da população, das pessoas. Exatamente. Enfim, seria falta de cuidado. Eu não sei o que eles têm de errado lá, que o deles está só subindo. Não, São Paulo e o Rio é um absurdo. Né? Um absurdo a falta de controle explícito, principalmente dos governantes. Entenda-se Dória e Witzel. E eu ainda acho que a forma tem um hospital de campanha que já era para ter sido entregue há 1 mês e meio. Entregue
há 1 mês e meio e não foram entregues ainda, com preços superfaturados, Polícia Federal pegando o celular de governador, porque os caras conseguiram tentar tirar proveito num momento como esse. São Paulo não atingiu uma vez sequer, o Emerson, um trabalho de isolamento. Ele precisa, para ter um resultado, começar a ter resultado, ele precisa ter uns 70% do índice atingido, na questão do isolamento, do lockdown, 70%. São Paulo não conseguiu até hoje atingir um dia sequer de 70%. É sempre 40%, 50%, metrô lotado, ônibus lotados, feira disso, feira daquilo. Lá na favela tem festa funk. Incrível, as pessoas também não ajudam, né? Falta de controle. Não, mas é que, na verdade, quem determina o isolamento não tem credibilidade para dizer que é preciso. No momento que a informação que tu recebe não é de uma fonte que tu confia, tu não liga para ela, tu não cumpre. Porque ele não se fez respeitar. Então, a partir do momento que vem de uma pessoa que tem moral para falar, tu vai respeitar. Tu vai dizer, não, se tu tens que ficar em casa porque o vírus vai te pegar, assim, mas está vindo da fonte que tu confia, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai seguir o conselho. O conselho de quem não pode aconselhar não vai. Eu ainda acho que há um erro lá, inclusive, na contagem dos infectados. A forma que eles, não sei que teste que estão fazendo, que está subindo tão rápido assim, que controle esse? Eles não têm controle de nada. Eu conheço São Paulo. Meu Deus do céu. O controle deles é absurdamente, quase irreal. Aquilo é um país dentro de um outro país. É um país dentro de um outro país. Então eu conheço muita gente no interior de São Paulo. Na capital eu conheço quase ninguém. Né? E no interior, as cidades menores que eu conheço, que é Matão, Araraquara, elas não têm esses índices altos assim. Porque as cidades com qualidade de vida estão no estado de São Paulo. Não estão dentro da capital de São Paulo. A metrópole lá. Exatamente, onde tem um adensamento muito forte. Esse é o Emerson Machado. Prisma, da imobiliária. Quanto tempo de Prisma, Emerson? De Prisma, 23 anos. De profissão, tu disse 30. 30, fiz ano passado. E 30. Prisma? 23. 23. Quanto tempo de Prisma, hein? Então já está para lá de segmentada, obviamente, né? Já. Para lá de segmentada. A Prisma imobiliária. Agora, eu não vou falar de empresa por empresa, senão vai faltar tempo no programa. Mas eu citei que o Mandala Pub do Arroio, Like Araranguá, Best Night Club Sombrio, a Moai Beach Club, no Morro, DB Conveniência. Tu partiu para um outro segmento. Onde é que surgiu esse start, assim, ó, que ali também teria um aconchego empresarial? Na verdade, de 2015, se eu não me engano, para cá, como eu comecei a sair na noite, e a gente tem por hábito fazer cálculos, né? Então eu percebi que a noite poderia ser um bom negócio, desde que sendo bem administrado como qualquer outro negócio. Ela não pode ser tratada como diversão, assim como uma empresa. Sim. Tá? Então foi claro, né? Foi nesse sentido que eu vi ali uma oportunidade de investimento também, né? E daí dentro do segmento começou a aparecer. Mas, pelo jeito, tu viu ali uma oportunidade de investimento e fez o investimento. Mas eu notei que houve um acréscimo daí de investimentos nesse mesmo segmento. É porque é um segmento rentável. É um segmento rentável. Se tiver, claro, que levado como uma empresa. Exatamente. Bom de trabalhar, porque contato com pessoas, eu gosto muito de estar no meio das pessoas. Diga-se de passagem, essa classe de músicos, pessoal da noite, é muito divertido, né? Com certeza. Na verdade, para mim, sempre foi uma diversão. Sempre foi uma diversão que acabou virando um negócio. Né? Então, eu comecei a ter um bom relacionamento com as pessoas e aquilo foi criando, um negócio foi partindo para outro. Falou Mandala Beach Pub, não, o Mandala Beach é um e o Mandala Pub é outro. Isso. São duas empresas diferentes. Duas empresas. Exatamente. O Beach já é praia, né? Beach só praia. Só praia. Pub só beach. Cidade. Inclusive o pub está indo agora para Criciúma. Para Criciúma. Nós vamos abrir o pub, queremos abrir esse ano, vai depender da boa vontade aí da, tu tava da pandemia. Com um grupo de pessoas lá, tá sozinho agora? Agora eu tô sozinho. Agora é Emerson. Agora eu tô sozinho. Eu tenho um sócio na Like, que é o Chororó e o Charles, um sócio, dois, né? Dois, é o Chororó e o Charles, são meus sócios na Like, e na Moai eu tenho um sócio que é o dono da Surf Screen, que é o Juninho lá da Sara. Certo. Em alguns momentos tem que buscar parceiros, não só pela questão do empreendimento, mas também até por conhecimento, né? À noite tem isso. À noite a gente divide para somar. Né? Porque eu tenho o meu círculo de amizade e eles têm os deles. Então, e a festa é feita com gente. Quanto mais gente, mais bonita a festa. Então é isso. Então a soma das forças, digamos, na Like, a minha, do Chororó, do Charles, o círculo de amizades,
o próprio show que a X9 traz, do Chororó, tudo isso agrega numa casa boa de ficar. Com certeza. O conhecimento só traz melhorar a casa. Só que aí nesse segmento já é diferente do fator positivo do setor imobiliário. Fator positivo do setor imobiliário. Esse aqui tem que esperar. Não tem show, não tem aglomeração. Esse é o segmento mais afetado hoje da pandemia. Fechou primeiro e abre por último. Exatamente. Tá? E as pessoas estão passando fome nesse setor, infelizmente. Tá? Músicos, o pessoal que carrega a caixa, o pessoal da iluminação, segurança. Existe uma necessidade muito grande. Nosso último levantamento tinha 230 mil pessoas já desempregadas no país, nesse setor. Entre músicos, DJs, que vivem da noite, as pessoas que vivem. Uhum. Só que na nossa região, 3 duplas já pararam de tocar. Ah, mas foi só 60 dias parado, mas é 60 dias sem entrar R$1 da única fonte de renda que a pessoa tem. Não, e a expectativa de mais um 30, 60 ainda. As pessoas, elas trabalham na noite para comer de dia. É verdade. Então, os outros trabalham de dia para comer de noite, mas só muda o período. A forma é a mesma. Então, eles não estão conseguindo. A gente está fazendo algumas lives, a gente está fazendo um grupo, inclusive, para criar protocolos na hora da reabertura, para que isso não seja prejudicial a ninguém, né? A gente está fazendo lives para doação de alimentos para esse pessoal. Porque não é... Eu estou na noite, tem lá o pessoal que trabalha no bar, eu tenho lá o pessoal que trabalha no caixa. A minha equipe dá 5, 6, 7 pessoas. É a minha equipe fixa. Mas tem a equipe variável, que eu trabalho com... A casa que menos tem pessoas durante uma noite são 37 pessoas. Então, se eu tenho 7 fixos, eu tenho 30 variável, que seria o pessoal que trabalha free. Esse pessoal não tem outra fonte de renda. Mas muitos desses aí que são free dependem do free. Exatamente. Desses 30 lá, 10 tem emprego fixo e faz aquilo como bico, mas tem 20 que não tem a fonte de renda fixa. É só aquele trabalho que ele tem. E esse pessoal aí, se não é um empresário bem estruturado como o Emerson e seus associados, seus sócios em algumas situações, aí muitos fecharam, inclusive quem empreendeu. A última empresa que foi adquirida aí foi a DB Conveniência, que foi agora, na semana passada. Justamente por isso. Ele não tinha como aguentar o período da pandemia, porque a gente não sabe quando vai voltar. A gente estima que volte final de agosto, começo de setembro. A gente tem essa estimativa, que seria uma época de clima bom e, como tu falou, a curva já estaria em decréscimo. Então, a gente estima isso. Mas quem vai aguentar até lá? Tem aluguel para pagar. O proprietário pode dar desconto? Pode, mas às vezes ele também só tem aquela renda, ele também não pode descontar totalmente, ele precisa de alguma coisa. Aí tem energia, tem aluguel, tem contador, é uma empresa. Imagina. Ela tem as despesas. É uma empresa normal. É uma empresa normal, tá tudo ali. Tu precisa manter limpo? Um pátio, sei lá, toda empresa tem a sua forma de estrutura, então ela tem o seu custo fixo. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar? Os impostos, alvará, vem o bombeiro fiscalizar, vem a vigilância sanitária, tudo tem taxa. Tudo tem não uma para nada, né? Aí tem um outro detalhe, as casas estão com o estoque cheio. As bebidas estão vencendo. Eu não posso vender bebida vencida para o meu cliente quando abrir de novo. Isso é prejuízo, porque a bebida estava comprada e estava paga. Quem é que vai repor isso? Na hora que eu abrir de novo, eu preciso comprar de novo aquilo que eu já tinha comprado. É realmente uma situação preocupante. Emerson Machado, muito obrigado pela sua estada aqui. Nós podemos conversar até às 7 da noite e iria ainda faltar tempo. Mas já fiz um bate-papo legal e é bom. Daqui a pouco vem o Giovanni Elias aqui também, comemorando os 30 anos da Contempla. Conhece o Giovanni? Muito. Não viu? 30 anos de Contempla, hein? Uhum. Observe muito outro bem. Cidadão araranguense que começou... A nossa história começou junto. Exato, 30 anos. Exatamente. Começaram juntos. Uhum. E são empresários locais, bem-sucedidos, que estão saindo desse período de crise e pandemia, já viveram outras tantas crises lá atrás, já passaram isso, sobreviveram e muito bem, e não deixam de crescer. E vêm aqui para repassar palavras importantes, como disse o Emerson. Nós vamos sair dessa, não tem bancarrota, não tem Armagedon, o mundo não vai acabar e nós temos que acreditar no nosso potencial, no nosso país, que é um baita de um país, e as coisas vão dar certo, né, Emerson? Já estão, né? E mais importante, Emerson, aprendemos mais uma lição. Mais uma, né? Mais uma. Mais o ser do que ter, será? Exato. Essa é a primeira. A segunda tem uma empresa, eu preciso ter capital de giro para manter ela aberta sem faturar durante um certo período. Que isso não é cultura brasileira, tá? Agora vai ser. Agora vai ser. Isso é cultura europeia e japonesa, né? Se a minha empresa não faturar nada, mas eu tenho uma reserva técnica para
para que ela sobreviva. Né? Então agora a gente aprendeu mais uma, tem que ter. Então as empresas que estão estabilizadas financeiramente, elas vão se manter no mercado, as outras infelizmente vão ter que fechar. Hoje temos os dados com 15 mil empresas fechadas no país já. 15 mil? É muita empresa. É porque o Brasil, claro que existem as grandes, gigantescas empresas, mas o que mantém o giro maior, imagino eu, da economia são as micro e pequenas empresas. E tem gente que não tem capital de giro. Ele tem que faturar no mês, na marra, para pagar a folha de pagamento, o aluguel, as taxas, o isso e etc. E é trabalhar de dia para comer à noite, como tu disse. Claro que a gente falou, por exemplo, da minha noite, que tem 30, a menor tem 37 pessoas. Aí tem o pessoal que tem estacionamento ao redor, tem o pessoal que vende o cachorro-quente ali na frente, e o indireto. E as famílias dessas pessoas. Impressionante. Então atinge diretamente muita gente. Repercute muito longe uma empresa dessa fechada. Bacana. Emerson Machado, muito obrigado, parabéns pela tua positividade, pelo teu otimismo, pelo teu empreendimento, mesmo em momentos sensíveis e delicados como esse. Continue assim, que teremos ainda outros 30, 60, 90. Daí a gente não vai estar aqui para entrevistar mais, mas que o nome Prisma e as suas marcas sigam em frente. A gente deixa gravado, né? Ou vamos reprisando esse. Vai reprisando. Show, né? Quero te agradecer pelo espaço aí. E sempre que precisar, pode chamar que a gente vem. Um abraço, querido. Sucesso, parabéns, hein? Intervalo e já retornamos.